quero falar em Mateus capítulo 9. Vamos lá, Mateus capítulo 9, 35. Deixa eu ver aqui. Mateus 9, 35. Eu vou ler aqui alguns versículos. Diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, eu quero inicialmente falar sobre esse tema ovelhas sem pastor, né, que é uma das figuras que são aqui usadas. Ovelhas sem pastor. Essa expressão aparece algumas vezes no Antigo Testamento, quando, por exemplo, em Números 27, Moisés, sabendo que iria deixar a liderança do povo de Israel, ele pediu que Deus colocasse um homem no lugar dele, para que o povo não fosse como ovelhas que não têm pastor. E depois, no 1 de Reis capítulo 22, quando o profeta Micaías é chamado para profetizar na presença do rei Acabe e do rei Josafá, ele tem uma visão, e ele diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E agora aqui neste versículo aqui, neste texto, em que Jesus aqui aparece, se cumpre essa visão que Micaías teve. O povo de Deus, o povo de Israel, estava ali, a multidão, e Jesus se compadeceu deles, teve grande compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E os dois adjetivos aqui que ele usa, diz que eles andavam desgarrados e errantes. Então aquela multidão, ela andava desgarrada, o que eu entendo que essa expressão desgarrada tem um sentido que elas estavam desagregadas, elas estavam assim, desunidas. Era uma multidão, cada qual, como Isaías disse, se deserra pelo seu próprio caminho. Não havia unidade, não havia coesão, era uma multidão amorfa, ovelhas sem pastor, porque faltava um pastor para fazer isso. Isso era desgarradas e errantes. Errantes, é exatamente isso. Elas não sabiam para onde ir, não tinham rumo certo. Por quê? Porque a função do pastor, uma delas, são várias funções, a função do pastor é guiar o rebanho de ovelhas. Então as ovelhas seguem o pastor, e como elas estavam assim como ovelhas sem pastor, elas estavam desgarradas e errantes. E aí Jesus usa aqui nesse texto duas figuras. Na verdade, Mateus que usa, que na verdade é o Espírito Santo que usa, através de Mateus, o escritor do Evangelho. E eu vou comentar um pouco aqui duas figuras de linguagem. Eu vou começar pela última, que é a figura da seara, quando ele diz: a seara é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. O sentido realmente do original é que são muitas searas, né? A palavra que aparece no original não é mega grande, mas é polis. Então, muitas searas. Jesus diz: há muitas searas, mas poucos trabalhadores. E aqui na minha versão, a palavra que aparece aqui é ceifeiros, mas eu
acredito que essa tradução ceifeiros, ela não está correta, porque a palavra que aparece no original é ergon, que é trabalhadores. Observe que numa seara, ou numa vinha, ou numa lavoura, trabalhadores é o termo genérico, mas não é ceifeiro. Ceifeiro é uma das atividades do trabalhador da seara. Depois lá em 1 Coríntios 3:6, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, trabalhador da seara pode ser aquele que planta, pode ser aquele que rega, e pode ser também aquele que ceifa. Mas a ceifa é apenas uma das atividades do trabalhador da seara. Então, a tradução correta é trabalhadores, né? Jesus disse: há muitas searas, mas poucos trabalhadores. E creio eu, meditando nesse texto, que as searas a que ele se refere aqui são as cidades e aldeias. No verso 35 ele começa: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Então, cada cidade, ou cada aldeia, ou vila, era uma seara. E havia necessidade então que pelo menos em cada uma cidade, em cada aldeia, houvesse um trabalhador. Porque nesse caso aqui, como ele está usando a figura da seara. Mas a outra figura que ele usa aqui no texto é exatamente a figura do pastoreio. É por isso que ele diz: teve grande compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Então, ovelhas sem pastor, basicamente tirada da cultura do Antigo Testamento, a ovelha sem pastor corre grande perigo. Mas essa figura do pastor, que literalmente ovelhas e pastor são ovelhas animais, e aqui naturalmente aquela multidão de pessoas, ela estava sendo representada nessa figura de um rebanho de ovelhas sem pastor. E aí a gente entende então que o trabalhador da seara, do qual Jesus vai dizer aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse trabalhador que ele manda que eles orem, que ele roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores, são pastores, né, para cumprir a figura do rebanho de ovelhas. E então a igreja deve orar para que Deus mande trabalhadores ou pastores, porque o problema ali era um rebanho de ovelhas sem pastor, uma multidão de pessoas que eram judeus, só que eles estavam sem pastor, né? Só que o paradoxo disso é que naquela conjuntura a nação de Israel tinha muitos pastores. Os escribas e os fariseus, os sacerdotes e levitas, eles eram os pastores de Israel. Todavia a igreja precisa de pastores verdadeiros, pastores que realmente apacentem o rebanho. E aí nós entendemos aqui que Jesus era um pastor. Na verdade, Jesus era o pastor modelo, na verdade é o pastor modelo. E como Jesus viu aquela multidão com ovelhas sem pastor, ele, como era o pastor ideal, o pastor modelo, ele começou a apacentar aquelas ovelhas. E aí eu quero aqui abordar a questão do modelo de pastor. É um assunto bastante complexo. É possível que eu vá gerar uma polêmica aqui, mas sou obrigado a fazer isso para ser fiel ao que está escrito. Creio eu que a atividade pastoral de Jesus, ela está descrita aqui no verso 25, no verso 35. O que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. E aí, o que ele fazia nessa sua atividade itinerante? É interessante nós entendemos pastoreio como uma atividade num lugar, parada num lugar, né? Mas aqui a atividade pastoral de Jesus era itinerante. E diz aqui que ele ia ensinando nas sinagogas
e pregando o evangelho do reino. Isso era a atividade pastoral de Jesus, o ministério da palavra, ensinando nas suas sinagogas, que era da Galileia, e pregando o evangelho. Se nós formos esmiuçar mesmo o sentido mais restrito do termo, ensinar tem um sentido e pregar tem outro. Pregar é o querigma. Geralmente a pregação é feita para os de fora, com o objetivo de obter a conversão, o arrependimento e agregar pessoas para o rebanho. Isso é a pregação querigmática. Enquanto que o ensino já é mais voltado para os que estão de dentro. Porém, às vezes se confundem essas duas palavras e podemos então resumir essa atividade pastoral de Jesus em o ministério da palavra. E isso era assim que ele pastoreava no seu ministério pastoral itinerante. Mas também diz que ele curando, verso 35, parte B, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se nós formos retornar para Mateus 4, 23 e 24, que é o mesmo versículo aqui de Mateus 9, 35, é o mesmo versículo que está em Mateus 4, 24, 4, 23, no verso 24, ele vai acrescentar que Jesus curava os enfermos, expulsando demônios, curando os lunáticos, parece ser doença mental, e os paralíticos. Então era doença do corpo, os paralíticos, era doença da alma, os lunáticos, e era doença do espírito, os endemoniados. Então nós descobrimos aqui que a atividade pastoral de Jesus em favor do rebanho era ensinando, e aí eu já vou incluir aqui a pregação dentro do ensino, ele ensinando, porque o rebanho de ovelhas humanas, ele precisa de ensino. Lembrando que lá no Antigo Testamento, em Oséias, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E se nós formos observar a vida de Jesus nos evangelhos, o que ele mais fazia era ensinar, porque é uma atividade pastoral, ensinar. O rebanho de ovelhas humanas precisa de ensino para sair da ignorância, especialmente a ignorância espiritual a respeito de Deus. O conhecimento de Deus foi perdido com a entrada do pecado. Então o ministério pastoral de Jesus consistia então em ensinar a multidão e curar suas doenças, que envolvia a posseção demoníaca, que ele também expulsava. Por isso que o livro de Atos começa dizendo assim: todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele começou a fazer o quê? Curar os enfermos e expulsar os demônios. E ensinar, que está incluído inclusive a pregação, que é o ministério da palavra e o ministério da libertação. Então, irmãos, eu creio que nisso está resumido aqui o ministério pastoral. Por isso que Jesus, como pastor, disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E esses trabalhadores teriam que seguir o modelo de Jesus, e eles teriam que ensinar o povo e curar suas enfermidades. Eu quero examinar um outro texto aqui, ainda em Mateus 14, 14. Mateus 14, 14 vai confirmar isso que eu estou dizendo. Mateus 14, 14 diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Atividade pastoral para aquela grande multidão, curou os seus enfermos. Então, o ministério de cura. E ainda em Marcos 6, 34, que é o outro texto paralelo a esse, ele vai dizer o seguinte: Marcos 6, 34: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O ministério do ensino aqui, agora como sendo uma parte do ministério pastoral de Jesus. Então nós, aplicando já para nós hoje, nós que somos pastores, será que nós temos a mesma responsabilidade de dar prosseguimento ao ministério de Jesus, pastoreando as multidões que estão aí como ovelhas sem pastor, atuando nessas duas frentes, que é o ensino da palavra e a cura das enfermidades, que inclui a expulsão de demônios? Nós depois vamos voltar a esse assunto. Creio eu
que nós prosseguindo aqui em Mateus capítulo 9, termina o capítulo 9, começa o capítulo 10, ele se referindo aos 12 apóstolos. Vamos ver aqui, 10:1 de Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ou seja, os 12 apóstolos eram esses pastores que, seguindo o exemplo de Jesus, deveriam apacentar a multidão que estava com ovelhas que não tem pastor. Os 12, eles iam seguir o exemplo de Jesus fazendo a mesma coisa. Recentemente eu entendi que quando Atos diz que Jesus começou a fazer e ensinar, e ele começou a fazer e ensinar porque após a sua partida outros iriam continuar aquilo que ele havia começado. E hoje eu entendo que quem iria dar continuidade ao que Jesus começou fazer e ensinar era o Espírito Santo. Por isso que ele fala tanto que o Espírito Santo seria o seu substituto. O Espírito Santo assumiria o ministério que Jesus havia começado. Então o Espírito Santo daria prosseguimento. Só que o Espírito Santo não tem corpo, e o Espírito Santo então precisaria de corpos para usar. E os apóstolos foram esses primeiros. Depois dos 70, em Lucas 10, a partir do primeiro, que vamos ver lá, vamos ler lá no texto de Lucas 10, que nós vemos que é muito no contexto isso aí. Lucas 10, os 70 eram outros pastores, que seguindo o exemplo de Jesus, primeiro foi Jesus, depois os 12, depois os 70. Lucas 10 diz assim, verso 1: depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-los adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E no verso 9 ele diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegada a vós o reino de Deus. Então está aí, por isso que Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Aqui em Lucas está obreiros, porque então o problema que Deus está falando na sua palavra é que falta pastores. E lembrando que lá no tempo de Israel havia muitos pastores, como os escribas e fariseus, os sacerdotes e levitas, mas eles não eram pastores verdadeiros, porque não apacentavam o povo. Eram pastores que apacentavam a si mesmos, como o Antigo Testamento de Ezequiel fala isso, Zacarias também fala isso. Agora, eu quero mostrar aqui uma coisa. Em João, no Evangelho de João 21, 15 a 17, não vou nem abrir a Bíblia lá, mas diz assim: quando Jesus chama, depois da sua ressurreição, Jesus chama Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele faz essa pergunta a Pedro, e toda vez que Pedro responde, também não vou entrar nessa discussão agora, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, porque Pedro era um pastor que deveria apacentar as ovelhas de Jesus, como os demais colegas seus 12. Então Pedro era um desses pastores. Os presbíteros e bispos, eles eram pastores também. Vamos ver, em Atos 20 e 28, Atos 20 e 28, que Paulo manda chamar de Mileto os presbíteros. Vamos ver lá, vamos ler o texto. Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, presbíteros, os presbíteros. Verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a função dos presbíteros era apacentar ou pastorear. Então quando Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, isso deveria se cumprir no chamamento de presbíteros e bispos, que são sinônimos, embora as funções tecnicamente possam parecer diferentes. E
A questão então são pastores. O rebanho precisa de pastor. E eu vou aqui, quero fazer um comentário aqui, o seguinte: essa questão teológica é da maior importância. Existe um anticlericalismo, né? Nós sabemos que existe essa doutrina do anticlericalismo. A reforma protestante, em parte, ela se revoltou contra o excessivo clericalismo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, na sua teologia, ela dividiu: o clero era a igreja, o povão não era a igreja. E havia essa questão. Não sei se a Igreja Católica ainda mantém essa posição teológica, que a igreja é constituída pelo clero, ou seja, os padres, os bispos e toda a sua nomenclatura usada. E Martinho Lutero se levantou junto com seus colegas reformadores como Zwinglio, Calvino e outros, e eles então levantaram a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todos os cristãos. Cada cristão é um sacerdote, isso é verdadeiro. Por isso que cada um recebe um dom. Só que é verdade que existe mesmo o clericalismo. Uma coisa é o rebanho, todos os textos mostram isso. Quando Jesus viu aquela multidão era o rebanho, mas precisava de pastores. Em Israel, 11 tribos constituía o povo. Uma tribo, a tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes levitas que cuidavam do povo, ou cuidavam do culto, ou do serviço sagrado. O Novo Testamento, de certa maneira, ele segue uma linha semelhante. E hoje nós estamos vendo uma teologia perigosa, modernamente falando, porque tem sido ensinado assim: olha, todos são chamados, todos são obreiros, todos são não sei o quê. Não é verdade isso, Todos são chamados para a salvação, e cada um dos cristãos recebe um dom para fazer algum tipo de serviço. Mas não é verdade que todos foram chamados para ser pastores. Não é verdade que todos foram chamados para cuidar da igreja de Deus, como esses trabalhadores da seara. A igreja é a seara, os trabalhadores da seara. Isso está nos evangelhos. Mateus capítulo 20 fala também dos trabalhadores da vinha. Então nós precisamos ter cuidado com essa teologia, que aparentemente, do ponto de vista humano, parece até uma coisa inteligente ou esperta, que é assim: ora, se eu posso ter uma multidão de trabalhadores, por que eu vou ter um só? Acontece que o método de Deus é sempre melhor. Deus chamou uma multidão para ser a igreja, para ser a seara, para ser a lavoura, para ser a vinha, e chamou uns poucos para cuidar da sua vinha. Esses poucos são os pastores. Essa distinção está em todo o Novo Testamento, mas também no Velho. Aí, nós que somos pastores mais antigos, sabemos que antigamente o pessoal dizia assim: puxa vida, antigamente os pastores gemiam debaixo do fardo do ministério, porque os irmãos ficavam só sentados no banco de braços cruzados, criticando o pastor, e o pastor era o carregador da carga toda, do fardo todo. Continuando. Então, temos que ter cuidado com isso, porque o método de Deus é o melhor. Os que foram chamados para ser pastor, esses trabalhadores vão cuidar da vinha. Aí, como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, e aí tem o ceifador também, que é a ceifa, Mas não podemos colocar o fardo ministerial sobre as costas dos irmãos, porque eles não aguentarão. E aí eu vou voltar aqui para o meu texto, mostrando que os presbíteros de Éfeso, os presbíteros e os bispos foram chamados para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. 1 Timóteo 4,13. Timóteo era pastor, foi chamado para ser pastor. 4,13, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver. Paulo diz para ele assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Eu estou chamando a atenção aqui para o fato de que o ministério pastoral de Timóteo consistia em parte, pelo menos, no ensino. Aqui está,
ler publicamente as Escrituras, porque os irmãos não tinham a Bíblia, exortar e ensinar. Tiago 5,14, eu vou mostrar, e é interessante porque eu, como um bom pastor batista, passava batido por esse texto aqui, até que depois de muitos anos eu consegui enxergar que o texto de Tiago 5,14 é um texto pastoral, e confirmando o fato de que Jesus, no seu ministério pastoral, ele ensinava e ele curava. Então vamos ver aqui Tiago 5,14: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, olha só, os presbíteros, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Só então entendi que esse texto é um texto pastoral, que coloca sobre os ombros dos pastores a responsabilidade de orar pelos enfermos do seu rebanho. Está alguém entre vós do seu rebanho, da sua igreja. E eu sei que eu tive que aprender a orar pelos enfermos, e tem que ter fé para fazer isso. Nós não somos obrigados a curar, né? Agora, se nós vamos ser iguais a Jesus, igual aos 12, igual aos 70, igual aos presbíteros de Éfeso, eu não sei, isso depende de cada um. Se nós somos cheios do Espírito Santo, se nós temos fé, é outra história. Mas pelo menos nós podemos, pela fé, obedecer o que o texto está mandando. Orar pelos enfermos, porque dá a oportunidade de Deus fazer a sua parte. Então os presbíteros eram pastores, 70 eram pastores. Os escribas e fariseus deveriam ser pastores. Eu gosto muito de Mateus 23, porque Jesus repreende duramente os pastores do judaísmo, que vou ler só alguns versículos. Diz o seguinte, já estou quase terminando: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eu vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois há com fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérias e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aí eu quero finalizar dizendo que nem tudo está perdido, porque teve um fariseu que se tornou um grande pastor, né? Estou me referindo a Saulo. Filipenses 3, verso 5. Paulo depois está escrevendo o seguinte: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. É possível que os fariseus se tornem grandes pastores, desde que sigam o exemplo de Saulo. Eu creio que é importante ser isso, porque de tanta decepção que alguns grupos de cristãos têm tido com a questão do pastorado, eu tenho visto grupos que se reúnem sem pastor, não querem saber de pastor. Só que todo rebanho de igreja tem que ter pastor, porque o pastor é proteção. Deixa ser um pastor verdadeiro, porque o rebanho sem pastor vai ser dizimado pelo lobo, né, pelo o mercenário, pelos ladrões. Jesus fala isso em João 10. Davi, como pastor, ele tomou a sua ovelha da boca do leão e do urso. Então, rebanho de ovelhas sem pastor corre perigo. Tem que ser pastor verdadeiro. A igreja tem que continuar orando para que o Senhor da seara mande trabalhadores, ou seja, pastores, para cuidar do seu rebanho. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.